Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos falar hoje, ou estudar, sobre a cura do cego Bartimeu. Esse é o único homem que foi curado, narrado nos evangelhos sinóticos. A única pessoa que foi curada e teve o seu nome revelado. Nós sabemos quem é esse homem. O nome dele era Bartimeu. A partir do versículo 46 até o 52, eu farei a leitura e peço que vocês acompanhem atentamente. Ouçam com fé, é a palavra de Deus registrada para nós. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa tua palavra. Obrigado por essa porção tão rica e esclarecedora que certamente enriquecerá a nossa vida nessa noite. Tenha misericórdia de mim ao expor a tua verdade e tenha misericórdia dos meus irmãos que ouvirão, que eles ouçam com fé a tua palavra e que ela produza os frutos que o Senhor mesmo determinou. Em nome de Jesus, amém. Você já viu aquela história do gênio da lâmpada? Ou, na verdade, no meu tempo de criança, até tinha um desenho, né, do gênio. E a ideia de que, quando se encontrava a lâmpada mágica lá, você esfregava, aquecia, o gênio aparecia para você e lhe dava a oportunidade de fazer 3 pedidos. Então, as pessoas que tinham contato com essa lâmpada e o gênio aparecia, elas caprichavam bem. Tinha que aproveitar a oportunidade porque eram únicos. Era única a oportunidade e os pedidos tinham que ser certeiros. Se você encontrasse essa lâmpada mágica, o gênio aparecesse, quais seriam então os seus pedidos? O que você pediria hoje? Lógico que isso não vai acontecer, é um mito, uma história. Vamos trazer um pouco para a nossa realidade então. Certamente, se você se encontrasse com alguma pessoa muito importante hoje, pense no Brasil. Se você se encontrasse com o presidente da República hoje, e ele dissesse que te daria 5 minutos para apresentar uma demanda para ele, o que você falaria? Quais seriam as maiores dificuldades que você apresentaria para ele? Se você se encontrasse com o governador do nosso estado, o que você diria para ele? O que o nosso estado precisa? Quais são as melhorias? Ou se você se encontrasse com o prefeito da nossa cidade, o que seria pedir para ele? Flexibilize um pouco mais essas leis aí que nos envolvem esse momento. O que você pediria? São homens que têm algum poder em suas mãos e de uma certa forma pode realizar talvez alguma coisa que a gente espere. Não é verdade? Alguma coisa que você tenha expectativa.
Mas vamos pensar em outra pessoa. Nós falamos de um mito, nós trouxemos para a realidade, você conversando com alguém muito importante hoje, mas e se você se encontrasse com Jesus nessa noite? Qual seria o seu pedido? Qual seria o conteúdo da tua petição se você se encontrasse com Jesus hoje? Entenda que aquilo que nós pedimos a alguém revela o nosso entendimento sobre quem essa pessoa é. Nós pedimos aquilo que nós cremos que essa pessoa pode nos dar. De uma certa maneira, a nossa petição revela o conteúdo do nosso coração. Lembram-se que muitas vezes, ou em alguns momentos, Jesus Cristo até nos ensinou, falando com os seus discípulos, dizendo: vocês pedem as coisas e não recebem porque pedem mal. Sabe o que é esse pedir mal? É pedir uma coisa que Jesus não vai dar, que Ele nunca prometeu dar. E só faz isso quem não conhece Jesus Cristo de maneira verdadeira, quem não o conhece realmente, que não sabe realmente quem Ele é e aquilo que Ele nos prometeu. Esse texto nos fala sobre isso, sobre um homem cego que se encontra com Jesus, e ele não perde a oportunidade de lhe fazer um pedido muito importante. E a petição desse homem chamado Bartimeu revela sim o conteúdo do seu coração, como que ele via Jesus, como que ele considerava Jesus. A petição de Bartimeu tem muito a nos ensinar nessa noite. Tanto é que eu tenho dado o título para o nosso sermão hoje sobre a visão de um cego. Parece contraditório, mas é justamente isso que esse texto nos ensina. Esse cego viu, enxergou muito mais do que as outras pessoas que tinham seus olhos sadios. Ele enxergou Jesus de uma maneira muito mais clara do que aqueles que o cercavam. E então nós aprenderemos como é que Jesus reage diante de pessoas que o veem da maneira correta. Então nós vamos entender esse texto dividindo em duas partes. Primeira parte do versículo 46 até o 48, nós vamos ver o Bartimeu à beira do caminho. E depois, do versículo 49 ao 52, nós vamos ver a reação de Jesus aos gritos de Bartimeu. Se não vejamos da primeira parte, quando nos mostra o Bartimeu à beira do caminho. Um cego naqueles dias tinha muitas dificuldades na vida. Não é como hoje. Hoje em dia, existem até leis que protegem as pessoas com alguma deficiência física a, por exemplo, terem trabalho. As pessoas podem trabalhar livremente. Hoje em dia, a vida de um cego não é tão complicada assim. Um cego tem condições de desenvolver uma vida autônoma mesmo, sem depender totalmente de ajuda para poder se locomover, para poder trabalhar, para poder se alimentar. Um cego hoje é alvo de muitos benefícios que nesse tempo aqui não existiam. Naqueles dias, as pessoas olhavam para um cego e pensavam o seguinte: olha, você não vai conseguir nos ajudar na lavoura. A família, por exemplo, dizia: você não vai conseguir ajudar a gente na lavoura, você não consegue desenvolver nenhum outro tipo de atividade, então, olha, o que resta a você é se tornar um mendigo. Procure um bom ponto para que você fique nele todos os dias e tenha pelo menos com que se alimentar. Você vai viver de esmolas. E é justamente por isso que nós encontramos esse homem chamado Bartimeu na entrada de Jericó. Jericó, uma cidade muito especial naqueles dias. Era como se fosse uma cidade resort, algo que era alvo de muito turismo, uma cidade fantástica. E por ali, obviamente, movimentava uma economia muito forte. E esse homem, na entrada dessa cidade,
certamente teria algumas esmolas chegando até ele, que pudesse livrar pelo menos o seu alimento do dia. E aqui nós encontramos o texto nos dizendo, a partir do versículo 46, que Jesus Cristo foi para Jericó, ele estava nessa direção, ele entra nessa cidade e então se depara com esse homem. Mas o texto nos diz que uma multidão estava seguindo a Jesus. Que multidão é essa? Lembrem-se que nós estamos aqui naquele período muito famoso para os judeus, que era o período da Páscoa. Então, os judeus de todas as regiões iam para Jerusalém, e principalmente nessa direção, nesse caminho, passando por Jericó. E então essa multidão que segue a Jesus, não está seguindo apenas porque entendem que ele é e sabem exatamente o que ele pode fazer. Essas pessoas têm uma expectativa um pouco diferente da que os discípulos de Jesus deveriam ter. Eles estão indo porque ainda estão apegados àquele entendimento judaico ainda sobre a libertação que eles tiveram lá do Egito. E então essa multidão vem seguindo a Jesus, certamente essa multidão indo adorar a Deus, indo pedir socorro para o Senhor, estão com um coração bem generoso, e certamente o Bartimeu ali estava sendo alvo de muita generosidade. Enquanto essas pessoas passavam, certamente jogavam uma moedinha daqui e outra dali. Então ele estava em um ponto extremamente estratégico. Mas o Bartimeu certamente já tinha ouvido também sobre a fama de Jesus, que já havia corrido naquela região. Muitas pessoas já sabiam sobre Jesus e o que ele estava fazendo naqueles dias. E provavelmente alguém comenta bem próximo desse homem sobre Jesus, que estavam seguindo Jesus, que Jesus estava no meio daquela multidão. E então esse homem, certamente com o seu ouvido bem aguçado, porque quando falta-nos um sentido, outros se tornam bem mais aguçados. Por exemplo, se ele não podia ver, certamente ele tinha os seus ouvidos bem mais afinados, o seu paladar. Então, um cochicho sequer no meio daquela multidão foi possível para que ele entendesse quem era. E quando ele ouviu falar que era Jesus, então ele se pôs a clamar e a chamar. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que o evangelista Marcos é intencional em escolher as palavras que ele coloca aqui, porque ele quer relacionar a sua narrativa com a expectativa real do Bartimeu. Como que o Bartimeu entendia quem era Jesus? Como que o Bartimeu considerava Jesus? O Marcos contribui na sua narrativa, porque é assim que ele narra no versículo de número 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Esta é uma expressão que indicava a unção de Jesus Cristo, que ele era de fato o Messias, o Filho de Deus. O Marcos narra isso aqui intencionalmente, porque as expressões que seguirão agora é de alguém que crê em Jesus dessa maneira. Vejam que o Bartimeu não se dirige a Jesus de uma maneira comum. Ele coloca um título em Jesus, o título que já havia sido previsto lá no Antigo Testamento. Ele entende que esse Jesus, o Nazareno, de quem Marcos está narrando aqui, é precisamente aquele que Deus havia prometido que enviaria para sentar-se no trono de Davi. E então ele se dirige a ele dessa maneira: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clama por compaixão e por misericórdia. Nós encontramos aqui algo diferente também nessa narrativa. É a primeira vez que a multidão impede alguém de ir a Jesus.
Em outros relatos nos evangelhos, nós encontramos as pessoas pressionando Jesus para demonstrar quem ele era, para dizer quem ele era, para revelar-se. E Jesus sempre contendo essa multidão, porque ele não queria conversões superficiais, ele não queria ser seguido apenas porque estava fazendo um milagre, porque tinha poder. Algumas pessoas poderiam segui-lo apenas por isso, e ele queria evitar esse tipo de seguidor superficial. Agora o que nós encontramos aqui é a multidão tentando silenciar esse cego chamado Bartimeu. Entretanto, eles não conseguem. Imagine, eles estão caminhando, seguindo Jesus, aí ao lado alguém começa a gritar, e alguém diz: oh, por favor, você está incomodando, fica na tua aí. Quanto mais as pessoas tentavam intimidá-lo, ele não se sentia intimidado, não se constrangia diante daquela realidade, não se deixou vencer pela timidez, e o texto nos diz que ele gritou mais alto ainda. Ele gritava mais alto diante da tentativa dessa multidão de silenciá-lo, dirigindo-se a Jesus como o filho de Davi. Então percebam que, apesar de não enxergar naturalmente com os seus olhos, Bartimeu percebeu uma realidade em que aquelas pessoas que estavam de olhos abertos não percebiam. Ele entendeu que aquele homem tratava-se exatamente do Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo. Enquanto os próprios discípulos de Jesus ainda não haviam entendido realmente essa ideia. Eles seguiam Jesus, eles estavam aprendendo com Jesus, há cerca de 3 anos caminhando com Jesus, mas o texto anterior aí nos mostra 2 discípulos de Jesus pedindo algo fora do comum. Olha, Senhor, lá na tua glória, no teu trono, deixa a gente ficar cada um do teu lado, deixa a gente ter um lugar de destaque com o Senhor. Olha que pedido tolo, de gente que não conhece verdadeiramente a Jesus, que pede para Jesus coisas que ele não vai dar. Mas o Bartimeu está demonstrando até aqui que ele sabe quem é Jesus, que ele conhece Jesus, que ele está vendo Jesus, apesar de não enxergar com os olhos naturais. Ele vê muito mais do que os discípulos. Ele enxerga o que essa multidão não vê. Ele vê o que os discípulos não conseguem perceber. Enquanto essa multidão espera um libertador que vai livrá-los desse jugo de Roma, Bartimeu está olhando para esse homem, o Jesus, e considerando-o como o Messias, o Nazareno, que veio para nos libertar de um jugo muito maior do que os jugos terrenos. Aliás, esta era mesmo a intenção dessa multidão, porque a Páscoa era esse símbolo, como eu já demonstrei aqui no início. Eles estavam indo festejar a libertação do Egito. E juntamente com essa lembrança de que um dia o povo de Deus foi libertado do Egito, eles continuam clamando a libertação do jugo de Roma. Senhor, nos liberta desse povo mau e perverso. Nos ajude a nos tornarmos uma nação de ponta, uma nação temida em toda a terra, uma nação que vai governar tudo, uma nação que vai direcionar tudo, uma nação onde todas as outras se renderão aos nossos pés. Esta era a expectativa deles naqueles dias. E a Páscoa era celebrada com esta perspectiva de libertação de um jugo terreno. Mas e você? Como é que você vê Jesus? Como é que você enxerga Jesus? Será que a sua percepção de Jesus não é semelhante a dessa multidão? Como se ele fosse aquele ser com uma varinha mágica que aparece para você, pronto para realizar os pedidos que você tem. Aquele Jesus que sempre está pronto para te livrar de todo e qualquer sofrimento. Aquele Jesus que vai livrar você de todas as decepções
possíveis que você puder passar ou que venha a passar na vida. Como é que você enxerga Jesus? Que tipo de expectativa você tem em Jesus? É de alguém que te livra das dificuldades temporais? É alguém que realmente precisa proporcionar a você uma vida, materialmente falando, cheia de sucesso? É assim que você vê Jesus? É essa a expectativa que você tem nele? De alguém que simplesmente satisfaça todos os seus desejos? De alguém que simplesmente esteja à sua disposição para te livrar de todo e qualquer sofrimento? É assim que você vê Jesus? Se é assim que você o vê, você é mais um dentre aquela multidão que seguia Jesus Cristo naqueles dias. Você ainda não viu Jesus de verdade. Você ainda não enxergou quem Ele é de verdade. Você ainda não aprendeu o que Ele realmente quer e pode fazer por você. E o Bartimeu está nos ajudando aqui. Porque olhando para o Bartimeu, nós podemos compreender que a maneira como você vê a Jesus, como nós vemos a Jesus, determina como nós vivemos diante dele, sobretudo aquilo que a gente pede para ele. A maneira como nós compreendemos quem é Jesus, determina a maneira como nós vivemos diante dele. Sobretudo, as nossas petições a ele. Então, até aqui, nós encontramos nessa primeira parte, esse homem à beira do caminho, gritando, desesperadamente, pela compaixão e pela misericórdia de Jesus. Um mendigo, cego, que viu muito mais do que a multidão de olhos abertos. E principalmente os discípulos de Jesus, que já caminhavam com ele há alguns anos. Esse homem está vendo muito. E então agora vamos ver como é que Cristo reage diante de quem o vê da maneira correta. Como é que o Senhor Jesus reage? Como que ele reagiu aos gritos de Bartimeu? Do versículo 49 ao 52, descreve para nós o que vai acontecer aqui. Agora, será que Jesus era realmente aquele por quem Bartimeu estava gritando? Será que ele era de fato a pessoa em quem Bartimeu estava demonstrando acreditar, ter fé, esperança, colocar nele a sua confiança? Será que ele era mesmo? É o que nós vamos ver. O texto nos diz que Jesus parou. Diante desses gritos, houve um momento em que Jesus Cristo parou. E esta expressão torna-se aqui um divisor na vida do Bartimeu. Ela tem o poder para dividir a vida do Bartimeu entre antes e depois. Quem era o Bartimeu antes e quem ele se tornou depois. Essa parada de Jesus aqui é crucial para nós entendermos essa realidade. Nessa parada de Cristo, ele não simplesmente fica olhando para o tempo, mas ele manda chamar o Bartimeu. Ele dá essa ordem: chamem-o aqui. Chame esse homem que está me gritando, peça para ele vir aqui. E agora, provavelmente, alguém que tinha mandado Bartimeu se calar, é alguém que vai lá e diz: ô rapaz, pode ficar feliz, viu? Porque ele está te chamando, corre, levanta, vamos lá, ele está te chamando. Era somente isso que o Bartimeu queria. Era disso que ele precisava, de uma chance só, de uma oportunidade só, e ele não perderia essa chance, jamais. Foi por isso que ele insistiu tanto, que ele perseverou, que ele não se intimidou, que ele gritou no meio de uma multidão desconhecida. Ele não ficou com vergonha. E o texto nos diz que ele estava tão decidido aqui em aproveitar esta oportunidade, que ele se levanta como se desse um salto. Imagine alguém sentado e quando recebe uma notícia importante, ele dá um pulo, e aquilo que pode ser um embaraço para ele andar mais rápido, ele deixa para trás. Essa capa aqui,
Ele poderia precisar dela à noite, quando o frio viesse, mas ele não está preocupado com isso agora. Deixa eu ir lá, porque eu sei o que ele pode fazer. Depois, quando eu tiver visão, quando eu estiver enxergando, eu volto aqui e busco a minha capa. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia diante de quem estava. Esse homem está demonstrando fé que não estava sendo achada no meio daquela multidão. Ele está confiando realmente em Jesus. E ele está expressando isso com as suas atitudes. Ele está demonstrando que aquilo que os seus lábios pronunciaram há alguns instantes atrás era de fato o conteúdo do seu coração. Ele não cria em Jesus apenas com os seus lábios. Ele cria em Jesus com o seu coração. E é por isso que ele vai até Jesus. A resposta dele iria revelar se ele era apenas mais um dentre aquela multidão, ou se ele de fato era alguém diferente, que acreditava em Jesus de uma maneira diferente. Alguém que realmente cria no poder do Senhor. Alguns comentam esse texto aqui, dizendo que há uma espécie de ironia na pergunta de Jesus quando ele se aproxima. Já ouvi, por exemplo, muitos pregadores usarem essa pergunta dentro de uma tonalidade irônica, como se Jesus Cristo estivesse sendo irônico com Bartimeu aqui. Obviamente, em muitos outros textos das Escrituras, o próprio Senhor Jesus usou desse recurso de ironia mesmo, era um recurso da literatura hebraica e não tem nenhum problema em existir isso. Mas aqui, eu não creio que Jesus Cristo está sendo irônico ao perguntar para esse homem o que ele queria que Jesus fizesse. O contexto não permite a gente pensar em ironia aqui. O contexto nos leva a entender que Jesus Cristo está forçando esse homem a externar de fato o conteúdo do coração, a demonstrar diante dessa multidão o que ele estava vendo, para que ele fosse uma testemunha diante de todos sobre o que é a verdadeira fé salvadora. Jesus Cristo está querendo que esse homem se torne um modelo até para os seus próprios discípulos, que não o viam da maneira correta. E é por isso que Jesus Cristo o provoca com essa pergunta: o que você quer que eu te faça? Você crê que eu possa fazer alguma coisa por você? Você acredita em mim mesmo? E a resposta dele começa demonstrando para nós que o conteúdo do coração dele era de fato uma fé verdadeira. Ele se dirige agora a Jesus, aquele que já havia chamado Jesus de filho de Davi, agora o chama de mestre. Mas essa palavra aqui, ela não era usada naquele contexto para um tratamento de respeito entre pessoas, entre homens. Era de fato para se voltar para a divindade. Então, quando ele chama Jesus Cristo de Rabone, ou mestre, ele está demonstrando que está diante de alguém poderoso. Ele crê nisso. Ele entende que esta pessoa não é um ser qualquer. É de fato o Messias enviado por Deus. E é assim que ele se dirige a Jesus, com esse termo que indica a messianidade do nosso Senhor. E ele responde: que eu torne a ver. O que você quer que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Lembram-se do que eu já disse a vocês? Aquilo que nós pedimos para alguém revela a fé que nós temos nessa pessoa. Nós só pedimos aquilo que nós acreditamos que a pessoa tenha condições de nos dar. Ninguém vai chegar diante de nós, diante de qualquer um de nós aqui, estando, por exemplo, à beira da morte, e dizer assim: por favor, me cure, me salve, me livre dessa doença, porque eu e você não temos condições de fazer isso.
Agora, se nós cremos no poder de Jesus, nós podemos pedir a Ele coisas extraordinárias, porque Ele tem o poder para fazer isso. Agora, será que o pedido desse homem não está muito alinhado com a mesma expectativa dessa multidão? Eu já informei para vocês que eles eram interesseiros, eles estavam indo celebrar a Páscoa com a intenção de que Deus pudesse libertá-los desse jugo humano, desse jugo de Roma. E agora o Bartimeu pedindo para ter uma vida melhor, para poder enxergar melhor, para poder ver. Será que ele não está pedindo simplesmente um conforto a mais na vida? E sendo assim, estaria simplesmente sendo mais alguém dentre a multidão. O versículo 52 não permite a gente pensar nisso. Porque o versículo 52 nos diz o que ele fez depois que ele voltou a ver. Ele se tornou discípulo de Jesus. Ele se tornou um seguidor de Jesus. Então esse pedido dele, mestre, eu quero ver, eu quero tornar a ver para que eu tenha condições de te seguir por onde quer que o Senhor vá. Para que eu tenha condições de andar contigo. Para que eu tenha condições de ser um discípulo verdadeiro do Senhor. As nossas petições revelam aquilo que nós cremos acerca de Jesus e também o nosso desejo diante dele. Não de ter apenas uma vida mais confortável, mas nesse caso, esse homem queria ser um seguidor de Jesus. Ele queria andar com Jesus. E ele estava demonstrando que a sua fé não era apenas de palavras, mas de coração. Ele acreditava que Jesus era o Messias. E é por isso que ele poderia ser curado por esse Messias e tornar-se um seguidor dele. E é justamente isso que Jesus Cristo faz. Ele cura Bartimeu. Jesus não tem dificuldade para isso. A pergunta de Jesus Cristo não foi irônica, porque ele simplesmente poderia olhar para aquele homem e curá-lo. Jesus não tinha e não tem nenhum tipo de dificuldade para realizar isso, porque ele tem todo o poder. Ele detém todo o poder. É o Filho de Deus, com poder para curar. E o Bartimeu creu nisso. E foi justamente por isso que Jesus o curou. E afirmou: você está curado, essa tua fé te salvou. Você agora foi liberto não apenas de uma cegueira física. A fé que foi plantada no seu coração te libertou de uma escuridão muito maior. Te libertou de trevas muito maiores. E o Bartimeu agora segue Jesus. Tornou-se um discípulo de Jesus. Irmão e irmã, onde é que nós podemos encontrar, além dessa disposição de Jesus Cristo em curar o Bartimeu, do poder dele em curar, isso revela o poder de Jesus, o poder que ele tem para curar. Mas o Bartimeu clamou por compaixão e misericórdia. Onde é que nós encontramos isso aqui no nosso texto? Onde é que nós encontramos a expressão da compaixão e da misericórdia de Jesus Cristo aqui nesse texto? Lembrem-se que Jesus Cristo está na sua última semana de vida. Ele está caminhando para Jerusalém, onde ele seria preso, julgado, condenado e, por fim, morto. Jesus Cristo sabe que ele está a poucos dias de começar a experimentar um sofrimento terrível. Se fosse você, na sua última semana de vida, se você soubesse que teria apenas mais uma semana de vida, você pararia no meio do seu caminho para ajudar alguém? Você iria interromper um planejamento seu para gastar tempo com alguém? Ou talvez você diria: rapaz, eu sinto muito, procure outra pessoa. Alguém vai estender a mão para você: olha, eu tenho só mais uma semana para viver, eu preciso aproveitar esses dias que eu ainda tenho pela frente, não vai dar para te ajudar agora não. Talvez eu e você faríamos isso. Nós não iríamos nos preocupar com ajudar ninguém não.
A gente iria se preocupar em curtir o que a gente não curtiu durante a vida, em aproveitar essa última semana para fazer coisas bem legais, coisas boas. Não para gastar o nosso tempo ajudando outros. O que Jesus Cristo fez na sua última semana de vida? O texto nos diz que ele parou. Ele escutou o grito desse homem. Ele parou, ele chamou esse homem, ele se deteve no caminho, ele foi atencioso, ele foi longânimo, ele foi paciente. Ele deu uma pausa na sua agenda. Ele considerou o sofrimento desse homem. E ele deu a esse homem a oportunidade de se tornar um seguidor dele. Aqui nós encontramos a expressão da misericórdia e da compaixão de Jesus. Mesmo caminhando para a cruz, para o sofrimento, para a angústia, ele foi solidário, foi atencioso. Ele não deixou o Bartimeu gritar sozinho. Ele recebeu esse homem na sua presença. Como que a igreja vê Jesus Cristo hoje? De uma maneira geral, como que a igreja olha para Jesus e o vê em nosso tempo? Como que a igreja percebe Jesus? Talvez seja como essa multidão do passado. Um guru que resolve problemas da vida de todo mundo. Alguém especial que tem poder para mudar algumas coisas na vida das pessoas. E é por isso que nós vemos muitos pregadores dentro dessa pós-modernidade fazer esse tipo de proposta para as pessoas. Venham para cá, que a sua vida vai ser totalmente cheia de sucesso, você vai ser livre de qualquer tipo de sofrimento, você não vai mais chorar, você não vai mais se decepcionar, você vai ter tudo o que precisa. Um evangelho falso que tem sido oferecido e muitos têm aceitado e se enganado diante dessa proposta. Essa é a multidão interesseira que vai atrás de Jesus por causa daquilo que ele pode dar. Mas eu quero saber e eu quero perguntar para você, como que você enxerga Jesus? Como é que você vê Jesus? Eu estou perguntando isso porque assim como ele passou na frente de Bartimeu naqueles dias, Jesus Cristo está passando aqui hoje também. Ele passa diante de nós também. E a pergunta é: o que você vai pedir? O que você vai pedir para o Senhor hoje? Qual é o conteúdo da tua petição? Uma vida melhor? Melhores oportunidades? Libertação de sofrimento? O que você vai pedir? Lembrem-se que o nosso pedido revela aquilo que nós cremos sobre quem é Jesus. O pedido revela se você crê em quem é Jesus de verdade, ou se você crê que Jesus é apenas um ser que vai viver à tua disposição, que deve viver à tua disposição e fazer aquilo que você quer. Se é assim, a tua expectativa acerca de Jesus, você jamais será atendido. Você será apenas um a mais dentro dessa multidão. Agora você pode ser diferente. Você pode ser como Bartimeu. Crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que veio para te libertar de uma treva muito maior, de trevas profundas que homem nenhum e mais ninguém poderia te libertar. De tirar da angústia, de te libertar de dores emocionais, de te libertar de fato de tristezas profundas, que ninguém pode te libertar. Porque quando a gente conhece a Jesus de verdade, não há realidade nessa vida que tenha o poder de nos dominar, fazendo com que a tristeza e as decepções imperem no nosso coração. Em Jesus Cristo, nós conseguimos ser alegres, felizes, mesmo em meio a muita dor. Como o cego,
mesmo antes de ver Jesus, ele creu em quem de fato era Jesus. E por isso, ele experimentou algo diferente da parte de Jesus. Eu e você somos os mendigos dessa noite. O que a gente vai pedir?